Se teu parceiro de treino tá com bíceps enormes e os teus ainda parecem palitos, calma, eu resolvo isso. Para fazer o braço crescer, você precisa atingir as duas cabeças do bíceps, a curta e a longa. Aqui vão 3 exercícios que fazem isso acontecer. Primeiro, rosca-aranha. Braços travados sem descer demais. Use barra ou halteres e mantenha a atenção o tempo todo. Segundo, rosca no cabo inclinado. Alongamento brutal e tensão constante. Fique em pé, braços retos para baixo e nada de deixar os cotovelos voltarem. Você vai sentir o músculo trabalhando antes mesmo de curvar. Terceiro, rosca-martelo. Aqui o foco é no braquial, aquele que empurra o bíceps para cima. Desenvolva ele e o braço parece maior, mesmo sem estar. Agora, não tem desculpa para braço fino. Baixe o BFit e aprenda a treinar de verdade.